Olá pessoal, bom dia para todo mundo, excelente domingo para todos. Pessoal, às vezes eu não gravo vídeo no domingo, hoje eu não ia gravar, mas assim, eu vi duas coisas nas redes sociais aí ontem que chamou muita atenção. Uma chamou a atenção pela emoção, foi quando aquela entrevista do presidente Lula com aquela jornalista negra e a outra moça lá, eu acho que é empresária também, enfim, as duas que estavam ali, e elas falando da vida, falando da batalha para que até elas chegaram onde chegaram, e a moça se emocionou. E eu acho que todo mundo que viu aquela entrevista ali se emocionou, porque ela engasgou ali, segurou a firme, mas continuou a sua entrevista, como ela mesma disse lá, já quase 2 horas que estavam ali, mas ela falando da história, enfim, ela se emocionou. E o presidente Lula também, que a gente sabe que ele também é uma pessoa muito emotiva, mas enfim. Isso chamou atenção positivamente, porque quando a gente, independente de ser bolsonarista, de ser petista, de ser de esquerda ou de direita, os políticos, a gente imagina que o político, ele é eleito pelo povo para representar o povo, para batalhar, criar leis, para, entendeu? Literalmente batalhar pelo povo, para que principalmente a classe trabalhadora, o povo pobre do Brasil, que é a maioria, mais de 80%, então assim, que tenham melhorias, que cada um que entre ali trabalhe em conjunto todos ali para melhorar. Mas eles chamam a política de jogo, e é um jogo político, eu acho que não. Ali é uma coisa bem mais séria do que um jogo, não que uma disputa esportiva não seja séria, mas enfim, da maneira que eles falam. Então, pessoal, é muito, porque quando ela falou do presidente Lula, das dificuldades que ele tem para aprovar leis, para aprovar projetos em prol do povo, as dificuldades que ele tem. Por isso que eu sempre falo que esse ano nós temos que votar não só nele para a sua reeleição, mas também em pessoas ali que sejam candidatos a parlamentares, deputados, senadores, que estejam do lado do cara ali, não que estejam 100%, não, mas que pelo menos estejam do lado do povo. Pronto, é assim que tem que ser, é assim que eu penso, eu acho que tem que ser assim. O outro fato que me chamou a atenção negativamente, que deixa qualquer pessoa de bem indignada. Uma menina que estava comemorando os 12 anos dela, a menina de 12 anos comemorando o aniversário, e ela comemorando também que foi curada de um câncer. Então ela está com o cabelo bem curto, claro, deve ter feito quimioterapia, lógico. Então ela está com o cabelo bem curto, uma tiara. É uma menina bem franzina, então assim, sabe o que aconteceu, pessoal? Os bolsonaristas, a extrema-direita, os preconceituosos, os canalhas, os racistas, homofóbicos, eles vieram a público, entendeu? A chincalhar a menina, mandaram mensagens e mais mensagens achincalhando a menina, porque na mente doente dessas desgraças, eles pensaram que era uma menina trans, entendeu? Pensaram que era uma criança homossexual, uma menina trans, um menino, enfim, que fosse, se a família está ali apoiando, comemorando a vida daquela pessoa, que fosse gay, que fosse lésbica, que fosse o que fosse, uma criança que está comemorando ali o aniversário de 12 anos, se livrou de um câncer, o fato dela estar com o cabelo curto, usando uma tiara, as desgraças dos preconceituosos, dos discriminadores, dos homofóbicos, desgraçados, me desculpe a expressão, essas pragas vieram a público a xingar a menina, xingando a menina, sabe, com todos os ataques homofóbicos, porque acharam que era uma criança homossexual. Olha que ponto chega, pessoal, essas criaturas. Olha a que ponto chega a ignorância da pessoa, a que ponto chega o racismo, a discriminação, a homofobia, ao ponto de não procurar saber nada, já cai, eles imaginam uma coisa e já vão para cima. Do mesmo jeito que o Nicole, esse deputadozinho desgraçado, que usou a irmã dele para atacar uma menina trans, ou era menina, não sei, enfim, porque estava usando um banheiro e ele usou a irmã dele para atacar aquela pessoa, aquela adolescente, para atacar, para achincalhar, chegou ao ponto dele falar para as pessoas tirar os seus filhos daquela escola. É isso que essas desgraças pensam.
É assim que essas desgraças são, esses vermes que eclodiram do esgoto chamado bolsonarismo, que literalmente dividiu o país, que levou a política para dentro da igreja, pegou a igreja e levou para dentro da política. Infelizmente, muitos evangélicos foram nessa onda e já olham para o outro com discriminação. Se olhar para uma pessoa e achar que é alguma coisa, eles já vão para cima, ao ponto daquele cara que bateu na cara daquela moça, daquela caixa do supermercado, e chamou ela de petista, de como se a pessoa ser petista fosse um crime, como se a pessoa ser de esquerda fosse um crime. Então depois ele vem arrependido, pedir desculpa, pedir perdão. Não, ele tinha que ir para a cadeia. Ele atacou uma pessoa no seu trabalho, mesmo que não fosse. Simplesmente ele com a Bíblia embaixo do braço. Esses canalhas, entendeu? E estelionatários da fé que se dizem evangélicos, que não são. Eu não estou aqui discriminando, entendeu? Radicalizando contra o povo evangélico, não. Eu tenho muitos amigos que são evangélicos, tenho muitos amigos pastores que são pastores de verdade. São pessoas que pregam aquilo que eles acreditam, são pessoas que vão para a igreja para tentar chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas melhorem sua vida, para que as pessoas pensem melhor em todos os sentidos, em termos de uma religião, um segmento religioso. Eles vão para ali para conversar com as pessoas, dentro de uma igreja evangélica, dentro de um templo espírita, dentro de um terreiro. As pessoas, aquilo que acontece ali é mais uma reunião de confraternização, de conscientização das pessoas em relação àquilo que todo mundo acredita. Eu acho assim, eu sempre falo da religião, a religião como fosse uma estrada. Se, não importa, um exemplo bem simples, se eu moro aqui no entorno aqui do Distrito Federal, então assim, eu moro no município de Lusiânia. Se eu pegar aqui uma BR para ir para Goiânia, se eu for para 060 ou pela 070, ou seja por que BR que eu vá, o meu destino é chegar a Goiânia. E outras pessoas que pegam, cada um pega um estado diferente, mas se o objetivo é o mesmo, é igual a religião. Se o seu objetivo é Deus, se é você, entendeu, tornar-se uma pessoa melhor, não importa a religião que você siga, contanto que seja um lugar sério, porque existe também, do mesmo jeito que eles falam dos terreiros, das casas espíritas, que eles discriminam, dentro das igrejas evangélicas eu conheço um monte. Eu vivi lá dentro 10 anos, eu não fui lá para me converter, não. Eu fui lá porque eu ouvia falar tanta coisa, eu fui verificar realmente como era tudo aquilo ali. E infelizmente eu conheci N pastores, entendeu? Muitos, mais de 100 pastores eu conheci nesse tempo, eu fui em 2 ministérios diferentes. Infelizmente ali tinha uns 5 que iam ali para a igreja para pregar o que eles acreditam, para realmente ler a Bíblia, que muita gente ali, muitos não sabem ler, outros não têm paciência para isso. Então, como o cara tem um tempo ali para entender, para ler, então ele ia explicar, para aproveitar aquele tempo dentro de uma igreja, para explicar para as pessoas os ensinamentos das Escrituras Sagradas, como eles mesmos dizem. É assim que pouquíssimos fazem isso. A maioria estão ali porque são puramente estelionatários da fé. Eles estão ali para mentir, eles pensam em dinheiro, pensam em fortuna. Infelizmente, muitos que nós conhecemos que são bilionários são bancados pelas pessoas mais simples do mundo. As pessoas pobres que não têm carro, não têm muitas vezes nenhum trabalho direto, trabalho aqui, trabalho ali, mas assim, bancam a fortuna dessas desgraças, desses estelionatários da fé, como muitos que nós conhecemos. E dentro dessas igrejas, desses ministérios, entendeu? Dirigidos por esses fajutos, eles criam pessoas homofóbicas, criam pessoas racistas, pessoas discriminadoras, pessoas literalmente, eles põem um tipo de coisa na cabeça dessas pessoas, que as pessoas saem dali com raiva dos outros. Se a pessoa não for igual a ela achar que a pessoa não é igual a ela tem raiva, discrimina, ela xinga, a pessoa para elas é o Satanás, porque eles são aliciados por um desgraçado que pensa igual esses que fizeram aquilo com aquela menina. Aquele monte de mensagem atacando a criança que estava simplesmente comemorando a vida, o seu aniversário de 12 anos, e ela ter vencido um câncer. E aí, o que é que vocês acham disso?
É por isso que eu falo sempre aqui, pessoal, vamos esse ano varrer essa coja desgraçada da extrema-direita para a lixeira da política brasileira, porque isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Eles estão criando um tipo de pessoas que só olha para o outro com raiva, só olha para o outro com ódio. Eles falam resgatar o Brasil de quê, desgraçados? O Brasil está bem, nós temos um presidente da República que está se desdobrando para que as pessoas pobres desse país tenham dignidade. É só isso. Que todos tenham um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe.